pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vida Mais e vamos dar seguimento aos nossos assuntos. Se você pretende se aposentar um dia, tem alguns erros que podem simplesmente impedir isso de acontecer, né? E o pior é que a maioria das pessoas cometem esses erros sem perceber. E aí acaba atrasando, né? Acaba tomando caminhos que não seriam os melhores para a aposentadoria, para esse planejamento, para esse projeto, né? No vídeo passado eu falei sobre importância de saber o seu número, né? O valor que você precisa para se aposentar. Mas de nada também adianta saber isso se você está no caminho errado, se você escolher um caminho errado. E é isso hoje o assunto do nosso tema, do nosso vídeo, né? E aqui vem alguns dos erros mais comuns e mais perigosos quando o assunto é aposentadoria, ok? Qual seria o primeiro? O primeiro erro já falamos sobre, o tempo. Achar que ainda dá tempo, né? Não começar o quanto antes, não pensar nisso enquanto você ainda tem juventude, enquanto você ainda tem condição de se esforçar mais, de buscar mais rendimentos e fazer maior reserva. Então esse eu diria que é o maior erro. O ideal é que a pessoa, né, as pessoas pensem nisso o quanto antes, imediatamente. Né? Quando você tiver seus 30 anos, no máximo seus 35 anos, já pensar nisso. Mas também não quer dizer que pensar nisso depois, você não vai conseguir se aposentar, você não vai conseguir um bom planejamento. Não, não é isso. Mas à medida que você protela, quanto mais você protela, mais tempo você vai levar para poder conseguir fazer a acumulação necessária, conseguir recursos necessários, né, para que você consiga uma boa aposentadoria, uma boa pensão, uma qualidade de vida legal, né? Então esse eu diria que é o principal erro. Não demorar muito a iniciar, a fazer o planejamento e iniciar esse acúmulo. Esse acúmulo de recursos e de investimentos para que venha complementar a sua aposentadoria no futuro. Não ficar à mercê do consumo, simplesmente consumo. O sujeito tem 30, 35 anos e consome coisas que simplesmente elas vão acabar, elas não são ativos que não geram recursos, não geram dividendos, não gera nada, ao contrário, é só despesa, né? Então, não é que você não vá fazer isso, é preciso viver, mas boa parte disso, ou pelo menos um valor, você tem que guardar para pensar nesse seu futuro. E o segundo erro é acreditar que o INSS, no caso brasileiro, né, é a salvação, é a aposentadoria que você vai ter. E você vai se frustrar quando você chegar no futuro e que você precisar realmente desses recursos, né, dessa aposentadoria, o valor que você vai receber a título de salário, né, de remuneração de aposentadoria vai ser muito baixo, né, dependendo do que você conseguiu aposentar, do que você conseguiu contribuir. Se você é funcionário privado, né, a empresa faz os pagamentos, debita, cobra de você também um percentual, que chega a 11% do salário, e isso vai compor lá essa aposentadoria. Mas hoje o INSS exige que você contribua por pelo menos 40 anos. E para você hoje conseguir essa aposentadoria pelo máximo, que atualmente está em torno de R$ 8.500, seria o teto previdenciário, 8.400 e pouco,
São 40 anos e você precisa contribuir pelo máximo, a vida inteira. Então nesse caminho, nesse interregno, né? Pode haver algum problema, você pode ficar sem emprego, você pode não contribuir durante um tempo. E aí como é que faz? Aí você tem que estar sempre contribuindo pelo máximo. Se você não contribuir pelo máximo em algum período, tudo isso vai ser levado em consideração. E aí é muito difícil você conseguir esse máximo. Sem falar que a maioria das pessoas não ganham 8 mil reais, né? A realidade brasileira, a média salarial brasileira é 3.500 reais. Tá bom, cada um vive a sua realidade. Mas para o sujeito conseguir receber a sua aposentadoria integral, ele tem que contribuir sempre pelo máximo. Então, um erro também é acreditar que o salário que você vai receber da aposentadoria do INSS vai ser suficiente para você manter sua qualidade de vida, seu estilo de vida. E também depende muito disso, tá? Do seu estilo de vida e do que você consome, do que você usa no seu dia a dia. A sua infraestrutura, para bancar toda essa infraestrutura. Então talvez seja suficiente, mas na maioria das vezes não será. Normalmente, o que acontece? A pessoa ganha algo em torno de 5 mil reais e contribuiu durante anos, e aí, quando chega no momento da aposentadoria não vai receber os 5 mil, porque não fez as contribuições sempre pelo valor máximo. Por esse valor, vamos dizer assim, né? No caso, 5 mil reais. Então o que acontece? Ele vai ficar com 3.500 reais, suponha, e isso para os 5 mil já dá uma diferença de 1.500 reais, e isso vai tirar um pouco da sua possibilidade de consumo, da sua possibilidade de manter o seu estilo de vida e de consumo. Então cuidado, né, em acreditar que eu estou contribuindo para o INSS, então eu estou tranquilo, vou me aposentar e aí vou ter uma tranquilidade. Não é bem assim. Pense bem para que você não cometa esse erro. E aí, não quer dizer que você vai sair do INSS, não quer dizer que você não vá contribuir para o INSS. Não, ao contrário. O INSS é uma obrigatoriedade, então você contribui, né? Mas, no entanto, parte dos seus rendimentos, do seu salário, você vai fazer investimentos, vai fazer aplicações, e aí podem ser vários tipos de investimentos, ok? Há pessoas que investem em ações, se você conhece, se você tem uma assessoria, é bom buscar uma assessoria, se você não conhecer, mas se você conhece, faça investimento em ações. Ou então compra títulos do governo, Tesouro Direto, né? As NTNs e por aí vai. E aí você faz aplicações e isso vai contar como uma aposentadoria paralela, né? Seria uma previdência privada. Alguns investem em previdência privada. Eu não aconselho muito bem não, porque o rendimento assim é bom, mas no entanto há rendimentos melhores, né? Riscos maiores, tá bom, você também tem que imaginar qual é o risco que você vai correr. Mas, como segundo ponto, né, que a gente está tratando aqui, é não acreditar, não confiar que o INSS vai lhe dar uma aposentadoria que vai lhe garantir a sua qualidade de vida, o seu status, o seu consumo atual. E o terceiro erro é não ter clareza, é não saber para onde você está indo, né? Não saber quanto você precisa para complementar ou aposentar-se, não saber quanto já tem e não saber quanto precisa investir. E aí as pessoas até se esforçam, mas sem direção, qualquer caminho é caminho. Então no primeiro momento não saber quanto precisa. Quanto é que eu vou precisar? Ora, simples, você vai precisar de recursos suficientes para manter o seu atual padrão de vida. Ok? Esse é o primeira ideia. E aí, como é que eu faço isso? Quanto é que hoje você precisa para viver, né? Suas despesas, não esquecer o plano de saúde, é importantíssimo.
o que você precisa caso more de aluguel, ou quanto você precisa pagar de condomínio, ou seja, montar um plano, montar uma planilha que você saiba exatamente quanto é que você precisa para viver. Colocar nesse levantamento despesas, né, de alimentação, despesas com diversão, se você vai sair, precisa sair durante um fim de semana, 2 fins de semana, restaurante, coloca tudo nessa conta e vê o número, né, necessário, as despesas básicas e as despesas do dia a dia, né, para qualidade de vida sua, né? Por exemplo, academia, o que você precisa lá de despesas, né? Quanto é que você vai pagar. Então relaciona tudo isso. E é normal que quando você está aposentado, a sua despesa caia um pouco. Também é normal que nesse período da vida, né, seus filhos já cresceram, eles já se formaram, então você não vai ter despesas com educação, a não ser sua, né? Se você vai fazer um curso, alguma coisa de especialização, coloca lá também, né? Se você vai querer se especializar em algo para desenvolver uma atividade que você pretendia e enquanto você estava trabalhando não podia. Então é uma oportunidade e você pode considerar tudo isso. Então tem que ter esse número, é importante. E outra questão é, quanto é que você já tem? Você já guardou alguma coisa? Bom que quando você tenha esse planejamento, você já tenha guardado alguma coisa, para não partir do zero, mas também não tem problema. Em alguns momentos vai partir do zero, né? Quanto você vai guardar mensalmente? A minha sugestão é que você guarde 20% dos seus rendimentos, todos os seus rendimentos. Então você tem um salário, porque é funcionário da iniciativa privada, ganha R$2.000, 20% disso, R$400, reserve e já coloca isso como despesa principal. Ah, mas poxa, se eu pegar esses R$400 e guardar, eu não vou conseguir pagar aluguel, eu não vou consumir outras coisas. Lamento. Na verdade, quando você planejar quanto você vai guardar, você já tem que abater isso como despesa, e é a primeira despesa. Então você não ganha 2.000, você ganha 1.600. Questão de planejamento. E em razão desses 1.600 é que você vai planejar todo o resto, aluguel, despesas, outras, né? Coloquei um valor baixo só para a gente ter ideia, mas vamos dizer, esse valor a ser guardado mensalmente, ele é a primeira despesa. E depois as outras despesas é que seguem ele. Aí sim você vai ter a noção exata, né, do que você vai poder guardar. E não saber quanto precisa investir. Como é que é isso? Não saber quanto eu preciso investir. É isso mesmo, se eu pretendo ter. Imagina você, se você pretende ter uma aposentadoria, um rendimento mensal líquido, né, descontado de inflação, R$5.000, voltando ao exemplo lá atrás, né, do primeiro vídeo, se não me engano, eu quero ter R$5.000. Quanto que eu preciso guardar para eu ter esses R$5.000? E esses R$5.000, na verdade, vão servir de complemento para uma aposentadoria do INSS. Então suponha que você vai conseguir algo em torno de R$2.500 de aposentadoria do INSS, R$2.500, R$3.000, e esse valor aí que você vai guardar, ele complementa. Então no exemplo aqui, suponha você que você quer R$5.000 de rendimento. Quanto é que eu preciso guardar para eu conseguir obter mensalmente R$5.000? Conta simples, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje, uma aplicação no Tesouro Direto, num título Renda Mais, né? Ou num título IPCA mais com antecipação semestral, esse título IPCA mais com antecipação semestral, atualmente ele está pagando 7%, 7,3% anualmente de juros reais, tá? Já descontado aí a inflação, né? A inflação mensal.
Então é 7,3%, 7% de juros. Em cima disso vai vir imposto de renda, vai vir algumas despesas lá da Bolsa de Valores, da B3, né? Então isso, no líquido, deve dar algo em torno de 6% ano. 6% ano, 6% ano. Se eu preciso de 5 mil, é só fazer uma conta, você vai chegar aí a algo em torno de R$1 milhão, né? Para que você tenha 6% de rendimento anual líquido, já sem imposto de renda. Esse é o exemplo que nós estamos dando aqui, ok? E faturando aí 60 mil ano, que vai lhe dar exatamente R$5 mil mês. Então hoje, num título mais simples do Tesouro Direto, você consegue já esse rendimento. R$1 milhão. E aí, é muito para você guardar R$1 milhão? Olhando assim, né? R$1 milhão dá para a gente fazer muita coisa. Mas pensa você que ao longo do tempo, você não vai guardar R$1 milhão de uma vez. Não tem nem condição. Ninguém tem condição. Quem começa a trabalhar, né? Quem começa a ter uma atividade profissional, exercer uma atividade profissional, dispor de R$1 milhão assim da noite para um dia, não. E nem vai fazer empréstimo, né? Aí vai meter os pés pelas mãos, então não. Isso vai vir desse acúmulo que você vai fazer mensal desses rendimentos, né? Seja salário, seja desenvolvimento de atividades profissionais que você vai fazer. Ao longo do tempo você vai chegar a esse R$1 milhão, se esse for o seu objetivo. Se o seu objetivo for mais, claro, você vai ter que guardar um pouquinho mais. Imagina que seja R$10 mil. Estamos falando nessa conta aí que eu fiz de R$2 milhões. Ok? Então hoje era o que eu tinha aí para vocês. E vamos continuar, né? A conversar e a falar sobre metas, objetivos nos próximos vídeos. Ok? Grande abraço para vocês e até a próxima.